Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui onde a gente trata de questões de trânsito com detalhe, para o assunto ficar bem mais simplificado. A gente sempre fala da violação das leis e das infrações pelo usuário, pelo motorista. Nesse vídeo aqui eu vou tratar de assunto de violação da autoridade, placas falsas. Vamos lá. Antes de tudo, vamos entender uma situação, para quem não é estudioso do trânsito. O Brasil é signatário da Convenção de Viena, como mais de 100 países. E os outros países que não seguem a Convenção de Viena, a lógica de trânsito é igual em qualquer lugar, certo? Alguns detalhes modificam de alguns países, né? Não são signatários da Convenção de Viena os países mais antigos, aqueles que ainda não têm suporte para acompanhar a Convenção de Viena, né? Não preparou ainda seu país, né? Esse paísinho pequeno, que ainda estão em evolução. O Brasil é signatário da Convenção de Viena desde 1981. Ocorre que o Brasil avançou bastante, o Brasil não é atrasado em trânsito. Nós temos que seguir os princípios internacionais, que são esses daí, ó. Todos os países do mundo têm essas regras aí, esses princípios, obedecem, e o Brasil também. Todos os manuais no Brasil de sinalização, que são aí 9 manuais, nas primeiras páginas já tem esse princípio aí. E esses princípios estão sendo violados. São vários grupos de placas no Brasil, criado pelo manual aí do Senatran, divulgado pelo Contran, umas regrinhas bem detalhadas, um manual muito bom, né? Eu que sou muito mais crítico assim, estou achando ele bom, mas eu acho erro neles também, né? Então, mas aí a questão de tradução, quando passa de uma língua para cá, a gente acaba falhando. Estão fazendo uma placa inventada. Tem vários municípios fazendo essa placa. A resolução do CONTRAN colocou na via urbana também, que antes tinha na rodovia, fiscalização por vídeo monitoramento, em 2015, se eu não me engano. O CONTRAN baixou uma resolução regulamentando a fiscalização nas vias por vídeo monitoramento. Obrigou a utilização de sinalização, não é placa. A resolução, o CONTRAN não obrigou ninguém a usar placa. A linguagem lá obrigou a sinalizar. Sinalizar não significa uma placa ou uma coisa, é qualquer forma de sinalização. Ou seja, tem que deixar o usuário ciente de que tem aquela fiscalização. Agora, ele regulamentou isso daí, não na resolução. Foram 3 resoluções, a resolução 471 de 2013, a 532 de 2015, que regulamentou a anterior, e agora a 909 de 2022. Esqueceram de descrever a placa. Aí vem um show de não entender o que está acontecendo. Esses tipos de placas foram previstos, esqueceram de colocar na resolução. Mas colocaram no anexo da minuta. A minuta veio com anexo, dizendo como que é o modelo de placa, como que vai ser sinalizado. Alguns municípios desenharam uma placa, inventaram, né? Tem mais poder do que a Convenção de Viena. Outros simplesmente estão colocando outras placas lá e escrevendo de qualquer jeito. Nessa minuta, para ser aprovada a resolução, que ela ficou por 30 dias lá no site do Ministério da Infraestrutura, já tinha dizendo que a placa tinha que ser do tipo indicativa. Placa indicativa, gente, são aquelas retangulares que tem na cor verde, na cor azul, e na cor marrom e na cor branca. Essas são as placas indicativas, né? As verdes orientam o motorista, o destino, direção e distância. As azuis identificam os pontos logradouros que tem na cidade. As marrons identificam atrativos turísticos. E as brancas são educativas. Essa minuta tem um anexo lá dizendo com os desenhos. Tá aí, ele está dizendo que
que a placa deve ser do tipo de indicativa, deve conter o pictograma da placa já existente de serviços auxiliares, que eu coloquei ao lado aí do desenho da minuta. Aqui é uma câmerazinha, né? A minuta diz que tem que ser do tipo indicativa. E a placa que vai ser feita, ela deve ser do tipo educativa, ou seja, branca com uma orla preta. E dentro dela, o pictograma da plaquinha aí com a câmera. Então não tem dúvida aí de como é que sinaliza uma via fiscalizada por vídeo monitoramento. E vamos ver aí algumas aí que não existem e também outras. Se você for multado por vídeo monitoramento, você pode pedir o cancelamento dessa multa por dois motivos principais, né? Tem mais, né? Mas dois motivos que eu vou colocar aqui. Primeiro, se você perceber que dentro da central, onde fica fazendo as multas, é feita por guardas municipais, essa multa é ilegal. Guardas municipais, Polícia Civil, Polícia Federal, elas não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Mesmo que tenha alguma lei de Nero aí abaixo aí no estado, no município, que cria e regulamente isso daí, é ilegal. Outra coisa também, quando for uma multa dessa, prove para a autoridade que você tinha uma câmera, porque é o significado dessa placa. É uma placa de regulamentação. Quando a placa de regulamentação tem uma barra, ela proíbe. Quando ela não tem, ela obriga, certo? No caso da placa aí que foi criada pelos municípios, ela está dizendo que é obrigado câmera. É obrigatório ter câmera. Então prove que no seu celular tem câmera, ou que você tinha uma máquina fotográfica, que também é uma câmera. Lembrando que aquele ícone que fica dentro da placa, ele não significa só o desenho do ícone, ele simboliza uma classe, tá? Da mesma forma que tem uma placa com automóvel, com a barra cortando, proibindo, com o desenho de um automóvel, significa que também é qualquer veículo motorizado, não só automóvel, moto, caminhão, trator. Então essa câmera aí na máquina também está dizendo que é obrigatório o uso ou ter uma câmera no carro. Então faça um recurso e ganhe aí por causa da má sinalização. Na verdade ela está violando o princípio da legalidade, porque não tem previsão, está violando o princípio da padronização, que também não tem esse padrão, o princípio da confiabilidade. Se qualquer pessoa puder fazer uma placa, colocar na rua em qualquer lugar, a placa que tem prevista na lei, perdeu a confiança. Também em placa não se coloca lei. Dentro de placa não se coloca nada. Se for colocar qualquer coisa numa placa, você tem que fazer uma extensão e colocar junto com a placa, dentro dessa extensão que você criou, as informações complementares. E lei não serve como informação complementar. As leis mudam. Tem mais coisa melhor para fazer do que inventar placa? Tem.